Demorou, mas as Scooters conquistaram o Brasil. As Scooters são versáteis, baratas e econômicas, e elas ganharam mais espaço na última década e se consolidaram como opção viável no Brasil. Quem ainda não pensa em uma Scooter como opção de mobilidade urbana deve começar a rever seus conceitos, ou então discordar de milhares de brasileiros que, na última década, escolheram as Scooters para seus deslocamentos urbanos, tanto como primeiro veículo de duas rodas, quanto migrando de uma motocicleta, ou ainda como segunda ou terceira opção da casa, além da moto e do carro. Os números não mentem. Em 2010, as Scooters respondiam por 19,1% do mercado brasileiro de duas rodas. Essa participação cresceu progressivamente até explodir em 2016, quando chegaram a 34,6%. De lá para cá, estabilizaram na faixa dos 33% e só ficam atrás das motos urbanas, também chamadas de street. A verdade é que essa história das Scooters demorou muito a acontecer. Assim dizendo, antes de entrarmos diretamente no assunto das Scooters, precisamos fazer uma pequena viagem no tempo. Para entendermos o nascimento das Scooters no Brasil, precisamos fazer esta pequena viagem no tempo aos longínquos anos de 1919, lá na Polônia. Nesta data nasceu Leon Herzog, filho de uma família com raízes judaicas. Sua família tinha uma pequena fábrica de bicicletas quando os nazistas invadiram o país em 1939. Logo após a ocupação, o pai de Leon foi enviado para o gueto de Auschwitz, mas ele se recusou a sair de sua casa e acabou sendo assassinado pela Gestapo. Então Leon conheceu os horrores do Holocausto: fome, trabalhos forçados, tifo, cães pastores ameaçadores, execuções, deportações para campos de extermínio em vagões de gado. Para fugir do local, Leon decidiu usar uma identidade falsa. Com o nome do polonês não-judeu Jan Grabowski, ele entrou na frente de trabalhos forçados que o levou para a Alemanha. Lá, permaneceu em uma fazenda, consertando máquinas, operando trator e cuidando da terra. Em 1945, a libertação chegou com as tropas americanas. Não demorou muito depois do conflito e Leon veio para o Brasil, onde seus irmãos já haviam imigrado para o Brasil antes da guerra. Aqui encontrou guarida com o primogênito da família, Bernardo, o dono da empresa de produtos químicos Bernardo Herzog. Desta forma, Leon voltou à sua antiga atividade, montar e vender bicicletas. De uma lojinha que montou com seu irmão, a coisa evoluiu para uma fábrica no bairro do Caju, no Rio de Janeiro, em 1951. Era a Gulliver, que não tem nada a ver com a famosa empresa de brinquedos. Na Europa do pós-guerra, havia a onda dos pequenos motores de dois tempos que eram acoplados a bicicletas, e foi a partir de um desses motores da francesa Lavalette que Leon montou, no Brasil, seu primeiro ciclomotor, a Gullivette. A produção estava indo muito bem até que, em 1957, houve um desentendimento entre os sócios da Bernardo Herzog e a Gulliver foi fechada. O que sobrou para Leon foi o conhecimento para montar a empresa Leon Herzog. Ele comprou uma fábrica de baldes desativada em Cavalcante e começou a fazer as bicicletas Cacique e Roadster. Numa viagem a Frankfurt, Leon foi a uma feira de negócios e adquiriu moldes usados de um ciclomotor francês fora de linha.
Depois foi preciso adaptar as prensas de baldes para estampar tanques e quadros. Leon fabricava tudo, só o motor, a transmissão e os cubos das rodas seriam importados da então Tchecoslováquia. Eram da Jawa, na época uma poderosa marca no mundo das duas rodas. Assim, no fim de 1960, nasceu a Leonette. O nome, óbvio, era uma referência ao fundador. Já o escudinho colorido no tanque era o brasão de Luxemburgo, país de origem do sogro de Leon, que muito o ajudara na empreitada. O primeiro modelo tinha 2 marchas, com seletor no manete, e pedais para ajudar o motorzinho de 50 centímetros cúbicos nas subidas. Logo, a Leonette começaria a ser modificada. Em 1965, o motor tcheco ganhou um novo carburador e já permitia à pequena escura manter seus 50 km por hora. Naquele tempo, poucos no Brasil sabiam o que era Honda ou Yamaha. Para a garotada que curtia motocicletas, o barato era a Leonette, esta cinquentinha fabricada em bom sucesso no Rio de Janeiro. A marca nacional que foi coqueluche na década de 1960. Do bairro do Caju, a empresa então migrou para Bom Sucesso e cresceu. Dobrar e laminar aço passaram a ser o negócio principal. As motoquinhas, porém, vendiam muito e já tinham representantes de Manaus a Porto Alegre. A maior evolução aconteceu no fim de 1967, com o novo motor Jawa de 50 centímetros cúbicos na horizontal. Além disso, tinha caixa de 3 marchas acionada com o pé e partida por pedal de kick. Chegava a 80 km por hora. Em 1967, surgiu a Leonette de maior sucesso, que foi a Sport, com tanque na mesma posição das motos modernas. E havia a bela Super Sport, com guidão baixinho do tipo Manx. O modelo ideal, mais simples, tinha um escudo frontal. Na época, motos de até 50 centímetros cúbicos podiam ser pilotadas por qualquer maior de 15 anos sem habilitação. O sucesso era tanto que havia até grupos como o Clube dos Leoneteiros, que fazia longas excursões até o Grumari. Os números da produção nem os fabricantes sabem, mas era muita coisa. A moto era exposta em diversas lojas de departamentos, como a Mesbla. Só um dos representantes em São Paulo vendia 50 por mês, mas em 1968 os soviéticos invadiram a Tchecoslováquia e os ótimos contatos com a Jawa foram prejudicados. Pedíamos uma peça, chegava outra, e o negócio azedou, lembra Leon. Para piorar, o regime militar brasileiro endureceu, criando obstáculos aos negócios com países comunistas. Eis que um dia, em 1969, o filho de um ministro morreu em Copacabana num ciclomotor. Quase imediatamente, os menores foram proibidos de pilotar. As vendas caíram mais de 25% do que eram. E para piorar, no início dos anos 70, o mercado brasileiro passou a importar algumas escuras europeias.
especialmente a lambreta, que passou a ser produzida por aqui pela Lambreta do Brasil S.A., que mais tarde se tornaria Brumana Bugliese. Essa fase marcou a polarização das escuras entre os trabalhadores e estudantes, mas o segmento enfraqueceu com a ascensão das motocicletas maiores, principalmente as japonesas, que dominaram o cenário nos anos seguintes. Ao mesmo tempo, o milagre brasileiro fazia as encomendas de aço para a construção civil acelerarem, concentrando todas as atenções na Leon Herzog. A pá de cal foi a invasão das motos japonesas. Era o fim da Leonette. A última chamava Mustang M20. Foi feita em 1971. A fábrica de Bom Sucesso continuou com os negócios de aço e depois foi vendida para a Gerdau em 1992. Em 2013, aos 93 anos de idade, Leon Herzog faleceu, deixando um legado de coragem, inovação, pioneirismo e paixão pelo transporte acessível no Brasil, sendo lembrado como criador da Leonette, a primeira escura fabricada em solo brasileiro, e um dos responsáveis por abrir caminho para a popularização das duas rodas no país. Apesar de sua inovação para a época, a Leonette enfrentou dificuldades comerciais e foi descontinuada após alguns anos, tornando-se hoje uma verdadeira relíquia para os colecionadores. Estes são alguns modelos das escuras Leonette e outras da fábrica Leon Herzog no Brasil. Após o encerramento da Leonette, o espaço das escuras foi ocupado com força pelas italianas Lambretta, cujos modelos começaram a ser montados no Brasil ainda na década de 1950. A Lambretta do Brasil S.A., fundada em São Paulo, depois se transformaria em Brumana Bugliese S.A., responsável por uma linha variada de modelos, como a LI, a LD, a Chispa, versão fora de estrada. As Lambrettas tornaram-se populares entre trabalhadores, estudantes e militares, graças à sua estrutura robusta, boa economia e facilidade de pilotagem. Eram veículos funcionais e modernos para a época, dominando as ruas brasileiras por cerca de 2 décadas. Foram um total de 48 modelos de Lambrettas fabricadas pela Inocente, que fazem parte da história das Lambrettas no mundo. A Vespa desembarcou no Brasil em 1958, quando a empresa italiana Piaggio licenciou a Panalto S.A., sediada no Rio de Janeiro, para montar os primeiros modelos nacionais. Os primeiros modelos produzidos foram os M3 e M4, com motores de 150 cilindradas e câmbio de 3 e 4 marchas, respectivamente. Além disso, a Panalto também fabricou o Vespacar, um triciclo utilitário derivado da Vespa. Mas a produção nacional foi interrompida em 1964 devido a dificuldades econômicas
e mudanças no mercado. Porém, a Vespa retornou ao Brasil em 1974, quando a B Forte iniciou a montagem de modelos como a 150 Super na Zona Franca de Manaus. Em 1985, a Piaggio firmou uma parceria com a Caloi e a B Forte, formando a Motovespa para produzir o modelo PX200E em Manaus. Esse modelo apresentava um motor de 198 cilindradas, ignição eletrônica e câmbio de 4 marchas. A produção atingiu até 90% de nacionalização, com uma média de 2.500 unidades mensais e uma rede de 140 revendas espalhadas pelo país. Em 1986, a Vespa tornou-se a segunda marca de escuras mais vendida no Brasil, atrás apenas da Yamaha. No entanto, a partir de 1987, as vendas começaram a cair devido à concorrência de modelos mais modernos e ao envelhecimento da linha Vespa. A produção foi encerrada em 1990 e a Motovespa fechou suas portas. Após o encerramento da produção, a Vespa tentou retornar ao mercado brasileiro em 1994 com o modelo 150 Originale, importado da Índia pela Brand, mas sem sucesso significativo. Em 2004, a empresa PVGA assumiu a representação oficial da Piaggio no Brasil, importando modelos como a Vespa ET4 e a Vespa GTS 300. Em 2016, a Vespa retornou ao Brasil com uma nova estratégia, oferecendo modelos importados como a Primavera Sprint GTS e 946. A produção nacional foi planejada para 2018, com a expectativa de vender até 35 mil unidades por ano. No entanto, a operação enfrentou desafios financeiros, resultando no fechamento de lojas e ajustes no portfólio de produtos. Durante a sua história no Brasil, a Vespa produziu e comercializou diversos modelos, incluindo a M3 e M4, primeiros modelos com motores de 150 cilindradas e câmbio de 3 e 4 marchas, 150 Super, Rally 200 e CIA 50, modelos montados na Zona Franca de Manaus. PX200E, modelo com motor de 198 cilindradas, produzido pela Motovespa em Manaus. Primavera Sprint GTS e 946, modelos importados e posteriormente com produção nacional planejada, vendas e presença no mercado. Durante seu auge, nos anos de 1980, a Vespa chegou a ser a segunda marca de escuras mais vendida no Brasil, atrás apenas da Yamaha. A Motovespa produzia uma média de 2.500 unidades mensais e possuía uma rede de 140 revendas espalhadas pelo país. Após o retorno em 2016, a Vespa enfrentou desafios no mercado brasileiro, com vendas abaixo das expectativas. Em 2016, a marca vendeu 2.000 unidades e a previsão para 2017 era de 12.000 unidades. No entanto, a operação enfrentou dificuldades, resultando no fechamento de lojas e ajustes no portfólio de produtos. A Vespa atualmente tem uma linha bastante diversificada, com modelos que atendem a diferentes perfis de usuários, desde os mais clássicos até os mais modernos. A marca segue importando seus modelos para o Brasil, já que a produção local não foi concretizada.
Importa a Vespa Primavera 125, Vespa Sprint 150, Vespa GTS 300, Vespa 946. A Vespa tem se destacado não apenas pelo estilo e tradição, mas também pela adoção de tecnologias que melhoram a segurança e o conforto de seus usuários. Muitos modelos vêm equipados com sistema de freios ABS, disponível na Sprint e na GTS 300. Controle de tração, principalmente nos modelos mais avançados como a GTS 300. Conectividade. Alguns modelos oferecem conectividade Bluetooth para interação com os smartphones. Essas inovações têm ajudado a Vespa a continuar competitiva no mercado, mesmo com o desafio de ser uma marca premium. A Vespa tem uma rede de concessionárias espalhadas por várias regiões do Brasil, com destaque para grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. As lojas da marca não são tão numerosas quanto as de marcas como Honda e Yamaha, mas elas estão concentradas em regiões onde há uma demanda mais alta por escuras premium. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília e Curitiba. Essas lojas não vendem apenas os modelos novos, mas também oferecem serviços de manutenção e peças de reposição, além de roupas e acessórios oficiais da marca, como jaquetas e capacetes. A Vespa é uma marca que se posiciona como um produto de luxo dentro do segmento de escuras, o que a torna mais exclusiva e, muitas vezes, mais cara do que concorrentes diretas. Esse aspecto premium também a coloca como um item de estilo, sendo uma escolha popular entre os entusiastas de motos escuras que buscam algo mais único, com um design clássico e um forte apelo emocional. Apesar de seu prestígio, a Vespa enfrenta desafios no Brasil. O mercado de escuros no país é dominado por marcas como Honda e Yamaha, que oferecem modelos de entrada a preços mais acessíveis. A Vespa tem se posicionado como uma opção mais sofisticada e voltada para quem busca exclusividade. Em 2016, por exemplo, a previsão era de que a marca pudesse vender até 12.000 unidades por ano no Brasil, mas o número foi bem abaixo disso. O mercado de escuros no Brasil não é tão grande quanto outros segmentos de motos, o que faz com que a Vespa tenha um público mais restrito e fiel. A Vespa no Brasil continua a ser um símbolo de estilo e emoção, embora os números de venda não sejam tão altos quanto em outros países. A marca continua a atrair entusiastas e consumidores dispostos a pagar por um produto premium. O futuro da Vespa no Brasil dependerá da sua capacidade de se adaptar ao mercado local, com mais opções de modelos e uma rede de concessionárias ainda mais robusta. A produção local, embora anunciada para 2018, foi adiada devido a dificuldades financeiras e logísticas, mas não está descartada. E aí, amigos do canal Papo de Motoqueiros, chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado por nos acompanhar nessa viagem pela história e pela conquista das escuras no Brasil. Se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, porque isso fortalece demais o nosso trabalho aqui no canal. Aproveita e compartilha com os amigos. Comenta aí embaixo o que achou do vídeo. Conta sua experiência com escuras ou diz qual modelo você mais curte. A sua participação é fundamental para nós.
Se ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Temos muito mais vindo por aí, modelos novos, curiosidades, mecânica, aventuras, estrada e tudo sobre o mundo das duas rodas. Assista também aos outros vídeos do canal e nos ajude a crescer no YouTube. Cada visualização, comentário e inscrição é um passo importante nessa estrada que estamos percorrendo juntos. Valeu demais por assistir e até o próximo rolê aqui no Papo de Motoqueiros. Forte abraço a todos. Obrigado.